Estamos de volta, pessoal. Então, já que a gente já trabalhou com relação aos aspectos de estrutura e de linguagem, é hora de nós também pensarmos na discussão de algum tema que nos favoreça a produção de um texto dissertativo argumentativo. A temática que foi escolhida para a aula de hoje é a interferência, ou melhor, as interferências das tecnologias de comunicação e de informação nas práticas sociais brasileiras. Pessoal, olha só comigo na telinha. Você já pensou ou parou para pensar como seria o mundo sem celulares e internet? Quais as práticas sociais que caíram em desuso? Que atividades voltariam a ser valorizadas? Então, pessoal, por favor, vem para cá. Olha só, esses são alguns questionamentos que você pode se fazer caso o tema da redação seja esse que nós estamos trabalhando. É sempre importante que você realize questionamentos sobre a temática, sobre o tema dessa prova de redação do Enem, certo? Imagina só que você tenha recebido o convite do seu pai ou da sua mãe para passar nesse recesso 4 dias, 5 dias em um lugar mais distante, em uma cidadezinha, naquele interior que não tem muito bem um sinal de celular ou não tem sinal de internet. Como é que você passaria, esses dias? Talvez você se sentisse incomodado porque você já criou um costume, você já criou um hábito de diariamente você estar conectado, conversando com seus amigos via WhatsApp ou utilizando um perfil em alguma rede social, como por exemplo o Facebook. Para você não seria muito fácil passar esses dias distante. A gente para pensar um pouquinho mais e analisa que o celular praticamente se tornou uma extensão do corpo humano, não é assim? Você ficar sem o seu celular durante 2 ou 3 dias é péssimo, não é? Voltando aos nossos questionamentos, olha só. Quais as práticas sociais que caíram em desuso? Bem, vem para cá. Eu poderia perguntar para você se nesse último ano você precisou, por exemplo, escrever uma carta para um amigo seu que não mora aqui em Natal, que mora numa cidade mais distante. E você pararia para pensar, eu escrever uma carta para uma pessoa que está distante? Não precisei utilizar a escrita de uma carta para me comunicar com alguém que não está perto de mim. Mas eu poderia também te perguntar se, nesse último ano, você usou o WhatsApp ou um perfil de alguma página de rede social, certo? Para se comunicar com alguém que mora em outro lugar. Provavelmente a resposta que nós vamos chegar é que você utilizou sim um aplicativo do WhatsApp ou você utilizou o Facebook para estabelecer essa comunicação com esse alguém que está distante de ti. Então, por exemplo, a escrita de uma carta pode não ser mais utilizada como já foi em algum tempo. Na década de 1960, na década de 1970, utilizavam muito a escrita de uma carta para se comunicar com alguém, para ver a comunicação entre pessoas que estavam distantes. Mas a gente para um pouco para pensar e percebe que não havia tanta facilidade nessa comunicação, não havia uma agilidade nessa comunicação. E nós sabemos que essas tecnologias de comunicação e de informação proporcionaram, certo, uma velocidade bem maior na comunicação entre pessoas, certo? Nas sociedades contemporâneas ocidentais, tá certo? Bem, voltando à nossa telinha. Que atividades voltariam a ser valorizadas? Bem, vem para cá. Atividades que poderiam ser novamente valorizadas? Bem, em se tratando do uso dessas tecnologias de informação, de comunicação, nós percebemos que as crianças, por exemplo, se tornaram mais sedentárias. Hoje é muito difícil você encontrar crianças nas ruas brincando e correndo. Não, elas preferem ficar em casa, a estarem nas ruas brincando com seus amigos.
E isso é um pouco complicado, porque também envolve, por exemplo, uma questão de violência urbana. Mas os próprios pais dão dispositivos eletrônicos para os seus filhos para que eles possam passar maior tempo em casa. Agora, não percebem que aí existe um problema, que essas crianças podem utilizar de forma excessiva esses recursos de conectividade, causando assim nelas uma certa dependência nesses aplicativos, nessas páginas de redes sociais. Então a gente precisa também tomar cuidado. Eu posso perguntar para vocês por que navegar é tão viciante, né? E a resposta ela pode ser simples. Pode estar no fato de que existem atualizações frequentes nessas páginas de internet. Então isso faz com que cause em mim ou em você uma certa ansiedade para acessar páginas de rede social e ver o que é que está atualizado. E nós temos, pessoal, várias possibilidades nessas redes sociais, né? Quando eu falo em atualizações, eu estou falando em textos, eu estou falando em vídeos, eu estou falando em imagens e, logicamente, a impressão que nós temos é que essas atualizações são praticamente infinitas. Eu acho que você já experimentou, por exemplo, estar com seu celular, né, clicar no ícone de atualização, perceber que a sua página ainda não foi atualizada e novamente você clicar naquele ícone de atualização só para ter a certeza de que ainda não foi atualizado. É uma questão bem interessante, né, que discute sobre o comportamento social, sobre o nosso comportamento, certo? Diante dessas novas possibilidades, diante desses novos recursos tecnológicos, diante dessas novas mídias sociais. Bem, voltando aí à telinha. Eu trouxe para vocês um poema, né, de Carlos Drummond de Andrade, intitulado Cidadezinha Qualquer, certo? Foi um poema escrito na década de 1930 e ele diz assim: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Pessoal, por favor, olha só esse questionamento. Existe relação entre o poema de Drummond e o uso de tecnologias de comunicação e de informação na vida cotidiana brasileira? Qual a relação nós podemos fazer? Voltando ao poema. Vem para cá. Bem, diante desse poema, você pode se perguntar: existe mesmo relação entre essas interferências da tecnologia de comunicação e de informação na vida cotidiana, no comportamento social, em práticas sociais brasileiras? E a minha resposta é sim. Perceba que nesse poema você tem um verso que trata sobre um comportamento muito comum em cidades do interior, né? Em cidadezinhas. Eu estou tratando, olha aí o poema, do verso que diz: devagar, as janelas olham. Pessoal, eu queria que vocês percebessem que nesse momento está sendo utilizada uma figura de linguagem. Então quer dizer que o poema utiliza um nível conotativo de linguagem. Devagar, as janelas olham. Pessoal, janelas não têm olhos. Então quer dizer que janelas não olham. Olham sim aquelas pessoas que ficam passando muito tempo nas janelas de suas casas, observando quem sai, quem chega, que horas sai, que horas chega, saiu com quem, voltou com quem, voltou a que horas, voltou acompanhado? Para cá, pessoal. A gente sabe que esse poema trata sobre costumes, né, de uma cidadezinha do interior. Que costume é esse que eu estou falando? Bem, existem pessoas que ficam preocupadas em observar a vida dos outros. Nós estamos falando daqueles fofoqueiros de plantão. Essa é uma prática social bastante comum em cidadezinhas. E aí a minha grande questão é: será que esse costume prevalece nessas cidadezinhas? Ou será que houve alguma mudança, houve alguma modificação,
levando em consideração essas tecnologias de comunicação e de informação. Bem, uma brincadeira bem simples, né? Antes, as pessoas tinham que passar 2, 3, 4 horas nas janelas observando aquelas pessoas que passavam. E agora, essas informações estão mais fáceis, né? Estão na palma da sua mão, na palma da mão daquelas pessoas que gostam de fofocar, né? E aí você sabe da vida dos outros em poucos minutos. Não precisa que devagar as janelas olhem, certo? Então, essa é uma questão interessante, certo? Para que você também possa refletir sobre essas práticas sociais que estão sofrendo algumas modificações graças a essas tecnologias de comunicação e de informação. Bem, olha só na telinha, pessoal. Sabendo disso, nós chegamos à escrita de um texto, à escrita de um parágrafo de introdução, certo? Deixa eu repetir uma informação importante sobre o grande objetivo da escrita de um parágrafo de introdução. É você conduzir o leitor para dentro do texto. Bem, vocês estão percebendo que existe essa tentativa, tá certo, de conduzir o leitor para dentro do texto por meio de uma contextualização. O parágrafo diz o seguinte: a disseminação das tecnologias de comunicação e da internet modificou drasticamente a interação interpessoal nas sociedades ocidentais contemporâneas. Atualmente, essas tecnologias fazem parte de uma grande quantidade das atividades profissionais, recreativas e até mesmo afetivas das pessoas. Apesar de todas as vantagens oferecidas, é possível perceber também alguns efeitos negativos, como, por exemplo, a crescente dependência da conectividade na vida cotidiana. Pessoal, atenção a alguns pontos de análise desse parágrafo de introdução, certo? Bem, o começo diz: a disseminação das tecnologias de comunicação e da internet modificou. Olha para o verbo modificar na sua forma modificou. E se pergunte: o emprego desse verbo está correto? Eu preciso prestar atenção a falhas ou possíveis falhas gramaticais no meu texto dissertativo argumentativo. Eu preciso ser o primeiro corretor da minha dissertação argumentativa. Eu preciso fazer uma revisão geral do meu texto dissertativo argumentativo para saber se eu não estou deixando passar nenhum erro gramatical, nenhuma falha gramatical. Não pode haver desobediência às regras gramaticais. É isso que diz a competência 1 da sua prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. E eu quero dizer que o verbo modificar, na forma modificou, não está empregado da sua forma, não está errado, certo? Esse uso está certo. E, professor, mas modificou não diz respeito às tecnologias de comunicação e da internet? Não. Nós temos aí um caso de concordância verbal e, logicamente, essa concordância é sempre feita com o núcleo do sujeito a que se refere. E o núcleo do sujeito, nessa situação, é a palavra disseminação, certo? A disseminação. A disseminação modificou, mas a disseminação de quê? Das tecnologias de comunicação e da internet. Vem para cá. Cuidado com alguns pontos de escrita do seu texto dissertativo argumentativo, certo? Não queira fazer uma mudança no seu texto de forma precipitada. Eu gostaria que você prestasse muita atenção ao seu texto dissertativo argumentativo, certo? Não queiram ter uma nota diminuída na competência de número 1, certo? A competência que diz respeito às regras gramaticais. Pessoal, você tem condição, certo? Vocês têm condições totais, absolutas, de tirarem 200 pontos na competência de número 1, certo? Voltando à telinha. Modificou drasticamente. Perceba que o advérbio, de modo, na palavra drasticamente, dá um realce à sua contextualização, certo? Não foi uma modificação leve, sutil, foi uma modificação drástica.
Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, ainda observando esse parágrafo de introdução, é o uso do atualmente. Professor, um atualmente num parágrafo de introdução, está certo? Não, professor, está errado. Pessoal, cuidado, certo? Nessa posição, o atualmente não se configura como erro, certo? Você não pode dar início ao seu texto dissertativo argumentativo com expressões clichês ou termos clichês, que tecnicamente nós chamamos de lugares comuns. Quais são os outros termos que nós não devemos dar início à escrita do nosso texto dissertativo argumentativo? Odiernamente, nos tempos odiernos, hoje em dia, desde os primórdios da civilização, nos dias de hoje, não utilizem esses termos na abertura do seu texto dissertativo argumentativo, porque nós temos, assim, um erro chamado de lugar comum, certo? E aí, eu queria também chamar a atenção dos senhores, das senhoritas, que se preparam para essa prova de redação do Enem, que é o uso do apesar de. Vocês viram, nas características de linguagem, que é necessário estabelecer o encadeamento entre as ideias dos segmentos. Quando eu falo em segmentos, eu estou tratando das orações e dos períodos. Bem, o último período desse primeiro parágrafo é iniciado por meio de um apesar de. Vem para cá. Você sabe qual é a classificação morfológica desse apesar de? É importante que você saiba. Não somente essa classificação morfológica, mas que efeito argumentativo esse apesar de favorece a escrita do seu texto. Vamos lá na telinha. Apesar de pode ser substituído por não obstante. Ou mesmo que, ainda que. Professor, por quê? Porque tratam-se de locuções conjuntivas, subordinativas, concessivas. Então, quer dizer que existe uma concessão. Professor, concessão pessoal, é o valor semântico que é traduzido pelo uso do apesar de. Agora, qual é o aspecto mais positivo ao meu texto ao utilizar um apesar de? Bem, o efeito argumentativo que é apresentado com esse uso. Esse efeito argumentativo é chamado de refutação ou contra-argumentação, certo? Então, quer dizer que eu vou apresentar ideias que se opõem no meu texto. E essas ideias são justamente as vantagens oferecidas e os efeitos negativos, certo? Então, olha só, apesar de contra-argumentação ou refutação, eu vou apresentar nos meus parágrafos de desenvolvimento as vantagens, certo? E os efeitos negativos. Professor, quer dizer que a concessão é interessante ao meu texto. Que outro valor semântico também favorece a contra-argumentação ou refutação? Bem, o outro valor semântico que você pode empregar no seu texto é o de adversidade, por meio dos conectivos, como, por exemplo, mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Vem para cá. Eu tinha dito anteriormente a vocês que era importante o estudo dos tipos de coesão. E aí nós chegamos à coesão do tipo sequencial. E no uso dessa coesão, desse tipo de coesão, nós conhecemos os conectivos, que principalmente são as conjunções. E se você quer trabalhar com a contra-argumentação ou a refutação, você deve trabalhar com a concessão ou com a adversidade. Volta à telinha. Apesar de todas as vantagens oferecidas, é possível perceber também alguns efeitos negativos, como, por exemplo, a crescente dependência da conectividade na vida cotidiana. Então, quer dizer que eu consegui contemplar, nesse parágrafo de introdução, certo? Uma contextualização que favorece a minha argumentação. Bem, vem para cá. Treine sempre parágrafo de introdução. Tenha a preocupação de escrever parágrafo de introdução no espaço destinado ao rascunho, para depois você passar para o texto definitivo, certo?
cause uma primeira impressão muito positiva ao seu corretor, certo? Diga a ele que você entendeu a proposta de redação. Estou tratando da competência do número 2. Diga a ele que você já tem pré-selecionados os argumentos que você vai trabalhar nos seus parágrafos de desenvolvimento, certo? E lembre-se, pessoal, se você utilizou essa refutação, então você vai ter que trabalhar com aspecto positivo e também com efeito negativo. É muito importante nos parágrafos de desenvolvimento você tecer comentário crítico reflexivo. Não são as informações que vão dar ao seu texto o caráter opinativo, certo? O caráter opinativo da sua dissertação argumentativa é garantido utilizando comentários crítico-reflexivos, ou seja, as justificativas que você vai ter de apresentar para mostrar ao seu corretor que aqueles fatos e informações que foram selecionados podem dar sustentação à sua tese, porque você construiu parágrafos de argumentação consistentes. Bem, voltando aqui para a telinha. Eu pergunto a você, você conhece essa imagem? Sim ou não? O que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, né, sobre a mesa, taças, uma garrafa, uma bebida alcoólica, e o que nos chama a atenção, né, são esses celulares empilhados, né? E aí, eu te pergunto, você poderia tratar sobre esse assunto na sua dissertação argumentativa? Com certeza, pessoal. Eu estou falando daquilo que foi chamado de phone stacking. O que é o phone stack? O phone stack trata-se de uma moda, certo, que surgiu nos Estados Unidos, pensando naquele grupo de pessoas que saíam de suas casas em direção a bares e restaurantes e, nesse momento de socialização, esse momento de socialização se perdia porque as pessoas preferiam tratar sobre outros assuntos vistos no WhatsApp, no Facebook. Então, a ideia é a seguinte, certo? Aquele que primeiro pegar no celular, paga a conta, né? É uma ideia interessante para você até mesmo pôr em prática com aquele seu colega, com o seu namorado ou sua namorada, que deixa você passar muito tempo, né, sozinha, querendo atenção, enquanto ele está prestando atenção, né, ao que está sendo divulgado, as atualizações do seu celular, né, dos seus aplicativos, do seu WhatsApp, certo? Então, que comentário crítico reflexivo nós podemos fazer a partir desse phone stack que se torna no meu texto dissertativo argumentativo um tipo de argumentação conhecida por argumentação por evidência, porque eu estou utilizando um exemplo. Essa argumentação por evidência também pode ser chamada de argumentação por exemplificação, certo? Então, você traz o exemplo do phone stack, certo? Você traz essa informação de forma sucinta, de forma breve, apresentando um comentário crítico e reflexivo. Lembre-se de aplicar conceitos de outras áreas do conhecimento. Vem para cá. Pessoal, nós sabemos que as relações sociais, em determinados momentos, tornam-se superficiais, porque essas pessoas preferem estar conectadas, preferem utilizar recursos de conectividade. Então, isso faz com que aquela conversa que poderia ser interessante em um bar, em um restaurante, torne-se, então, superficial ou de forma muito direta. E aí, como é que você está? Estou bem. E volta para o celular. E aí, as novidades, quais são? Não tenho. E aí, volta para o celular para ficar prestando atenção àquelas atualizações, né? Voltando ao slide. Olha só. Então, eu sugiro que você entenda, certo, que é necessário você trabalhar com um tipo de argumentação. Eu estou dizendo para vocês um tipo de argumento, certo, que vocês poderiam utilizar. A argumentação por exemplificação é considerado um tipo mais fácil, mais acessível, porque nós temos acesso a vários exemplos, certo,
que são divulgados em diferentes meios de comunicação. Agora, se você não for utilizar a argumentação por exemplificação, você pode utilizar uma argumentação, certo? Utilizando, por exemplo, um discurso de autoridade, que nós chamamos de discurso de autoridade, ou argumentação por citação. E aí eu sugiro que você dê uma olhada em Zygmunt Bauman, certo? Para você aprimorar os seus conhecimentos sobre esse assunto. Vem para cá.